Olá, sejam bem-vindos ao Espelho do Casal. Aqui eu te convido a virar o espelho para si e olhar para a sua relação e principalmente se enxergar neste relacionamento. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um episódio do Espelho do Casal. Hoje vou falar sobre o lugar que ocupamos na relação. Mãe, pai, filha, filho, empregada, qual o papel que você assume no relacionamento? Você já se percebeu fora do seu lugar nessa relação? Você já teve aquela sensação de que você era muito mais pai ou muito mais mãe do seu parceiro ou da sua parceira? Pois é. Isso é algo que vejo muito no consultório e é muito mais comum do que imaginamos. Por isso eu decidi trazer aqui, para que vocês possam entender quando realmente estão desempenhando um papel que não é o correto nesta relação. Às vezes a pessoa com quem nós convivemos, ela precisa de cuidado, por estar doente ou por estar mais triste, carente, sei lá. Mas por algum motivo eu vou ser esta cuidadora, eu vou ser esta mãe na relação. Em outros momentos eu vou ser filha, porque quem precisa de cuidado sou eu, e eu vou me permitir a isso. E tem momentos, gente, também que somos empregada, assistente e muitas outras coisas. Eu falo das necessidades que vão surgindo no dia a dia. Essa troca é importante, é aquele tamo junto na relação, sabe? A gente só faz o que precisa naquele momento, que é aquilo que é o certo para ser feito naquele momento. A grande questão é quando você fica num desses papéis o tempo todo e o vínculo que acaba estabelecendo com o parceiro ou a parceira acontece através desse pseudo-papel, como chamamos no psicodrama. O que eu quero dizer com isso? Que o grande problema é quando você é, por exemplo, uma mãe e o seu companheiro complementa entrando no lugar de filho. Aí a relação fica bem complicada. Por mais que possa parecer um relacionamento lindo, vocês se dão super bem, mas se dão bem no papel de mãe e filho ou de pai e filha, entendem? É importante que vocês percebam em que lugar estão neste relacionamento. É muito importante isso. E como saber, né, que lugar é esse? Como saber se eu estou sendo mãe ou se eu estou sendo pai nesta relação? Vamos lá, pensa comigo. O que é ser uma mãe? Mãe é aquela que está sempre cuidando, fazendo coisas para o filho, escolhe a roupa, serve a comida, ajuda nas tarefas. A mãe coloca o filho à frente das suas próprias escolhas. Ela diz o que ele deve ou não deve fazer. Ela orienta, ensina, dá broncas, entre muitas outras coisas. E o pai também é aquele que cuida, que protege, ensina, tem funções muito parecidas com a da mãe. E, gente, a mulher que assume o papel de mãe na relação, muito diferente do que muitos pensam, ela não necessariamente é a dona de casa, que não trabalha fora e fica em casa só cuidando dos filhos, da casa, do marido, mas também é aquela que, apesar de ter o seu trabalho, ter a sua profissão, ainda arruma tempo para decidir a vida do companheiro, de agendar a consulta, lembrar de ligar para alguém, comprar as roupas dele e muitas outras coisas. Ela faz por ele tudo o que faz por um filho. Eu lembro de um rapaz que eu atendi, que a esposa dele assumiu este lugar de mãe. Ela era a mãezona dele, ela tinha sua profissão, ela tinha sua independência financeira, mas era essa cuidadora na relação e ela fazia tudo por ele. Até da conta dele ela cuidava, ela que administrava toda a parte financeira dele. E ele, por sua vez, assumia este lugar de filho. Ele complementava porque ele buscava uma mãe nesta relação. E quem que é essa pessoa, né? Como no exemplo desse rapaz, esse filho na relação. É aquela pessoa que não tem atitude, que só faz as coisas quando você manda, quando a mãe manda, né? E às vezes só sob pressão. Você tem que falar 1000 vezes para que ele faça as coisas, né? Coisa de filho, que você precisa ficar falando. São pessoas dependentes desses cuidados, elas não fazem nada sozinhas, precisam sempre da ajuda ou da orientação, porque não têm autonomia, elas não têm autonomia. E sabe por que isso acontece? Porque esta pessoa vai para a relação buscando alguém que cuide dela, buscando um pai ou uma mãe.
Ela vai para a relação na busca de uma figura masculina que represente seu pai ou na busca de uma figura feminina que represente a sua mãe. Geralmente, esse comportamento acontece por feridas do passado, e quem busca esta figura é a criança e não o adulto. Esta criança está em busca daquilo que não recebeu. E na maioria das vezes, essa criança encontra aquela pessoa que tem um instinto cuidador, que também por questões da sua história assume este papel de pai ou mãe na relação. Fica um complementar perfeito, só que patológico. É patológico porque não se relacionam com o marido, com a esposa. Não é assim que o vínculo acontece, não é através deste papel. Eles talvez se deem muito bem por um complementar a necessidade do outro, mas dentro do papel de pai e filha ou de mãe e filho. Assumir este lugar de pai ou de mãe é muito exaustivo e muitas pessoas acabam colocando a responsabilidade no outro por estar nesse lugar, mas não adianta você ficar culpando o parceiro ou a parceira de que se você não fizer, o outro não vai fazer, ou que o outro não sabe fazer. Se não sabe, vai aprender, afinal você não casou com uma pessoa incapaz. Percebem o que falo do complementar patológico? Está cômodo para a pessoa, no caso o homem, por exemplo, que tem alguém cuidando e fazendo tudo por ele. Muitas vezes era tudo o que ele queria, porque ele saiu da casa dos pais, onde a mãe fazia tudo, e casou com uma mulher que assumiu este lugar, continuou muito cômodo. E a mulher, que talvez já tenha esta característica cuidadora, assume essa responsabilidade, toma as decisões por ter esta característica cuidadora. Ou, em outros momentos, alguns casos, por ser muito mais controladora, dominadora. Seja o motivo que for, eles se complementam. E isso parece perfeito, né? Só que não é. É muito exaustivo para quem assume este lugar de pai e de mãe nessa relação. E as pessoas me perguntam, por que eu acabo assumindo este lugar? Por que é tão difícil sair dele? Eu não gosto de generalizar, acredito que as pessoas sejam únicas e cada uma tem o seu motivo dentro da sua história de vida. Mas aqui eu vou generalizar, né? Eu vou falar de uma forma bem geral, trazendo o que é mais comum, o que eu vejo como bem comum de acontecer. Eu vejo casos de mulheres que tiveram sérios problemas com o pai na infância. Talvez um pai mais abusador, mais agressivo, e elas acabam buscando o pai idealizado nos seus parceiros. Mas nem sempre a mulher que assume este lugar de filha na relação é aquela que tenha tido um pai abusador ou agressivo. Ele podia não ser nada disso, mas talvez um pai mais rígido ou com dificuldade de demonstrar afeto. A grande questão é que esta mulher, quando criança, não se sentiu cuidada, não se sentiu amada, não recebeu o afeto deste pai, e isso pode fazer com que ela busque este afeto no parceiro, este cuidado no parceiro. Essas mulheres encontram nessa relação o pai que não tiveram, por isso é tão bom estar ali, é tão difícil mudar, sair deste lugar na relação. E o homem é a mesma coisa, ele busca a mulher neste relacionamento, o cuidado que não teve. Mas será que só pessoas que não receberam o afeto ou o cuidado dos pais que buscam os pais na relação? A resposta é não. Tem casos de pessoas que receberam este cuidado, receberam muito amor, muita atenção, mas cresceram dependentes deste pai ou desta mãe e acabam transferindo isso para o parceiro ou para a parceira, porque eles não aprenderam a se cuidar, a ter autonomia, fazendo com que continuem neste lugar de filho ou de filha. Precisam de alguém que cuide, de alguém que oriente. E o que faz a pessoa assumir o lugar de pai ou mãe na relação? Existem algumas possibilidades. Sabe aquela pessoa que quando criança teve que assumir este lugar, foi depositado na criança o dever de cuidar? Quantas vezes não vemos o menino, por algum motivo, assumindo o lugar de pai? Muito cedo ele se torna o responsável pela família e às vezes até o provedor. E a menina a mesma coisa, muitas começam a cuidar da família muito cedo, assumindo o lugar de mãe, cuidando dos irmãos mais novos, cuidando de toda a casa. Mas no caso da mulher também tem uma questão cultural que ainda é muito forte.
Muitas foram criadas acreditando que esta é a sua função, desenvolvendo este lado materno muito forte. Essas mulheres, elas vão atrair para si filhos. É a lei da atração. Elas vão atrair para si filhos, porque elas têm esta questão materna muito forte. Também vejo pessoas que cresceram acreditando que precisam fazer isso para serem amadas. Sabe aquela criança que fazia tudo para os pais? Muitas já invertiam os papéis aí. Elas assumiam este lugar já aí na relação com os pais, logo cedo nessa fase da vida. Elas acreditavam que esta era a forma de receber o amor e de manter o outro ao seu lado, ou seja, ser a cuidadora ou muitas vezes a submissa. E isso não ficou só na relação com os pais, assumem esse papel em todas as relações, inclusive nas relações afetivas. Também tem aqueles casos que parecem inofensivo, mas que é muito ruim. Aquele comportamento que muitos pais têm com os filhos. Quando vai sair de casa, diz assim para o filho: cuida da mamãe, cuida dos seus irmãos, joga essa responsabilidade para ele. Gente, como isso é ruim. Quando fazem isso, vocês estão colocando a responsabilidade logo cedo nessa criança. Mesmo que você não tenha essa intenção, você está fazendo isso. E essa criança vai assumir essa responsabilidade, podendo carregar isso pela vida toda. Se torna aquele paizão que quer cuidar de todo mundo, ou a mãezona que é responsável pelo cuidado de todos. Enfim, gente, muitos podem ser os motivos, eu estou aqui generalizando, mas quando você sai do seu papel de esposa, parceira, namorada, ou de marido, parceiro, namorado, para assumir um lugar de pai, mãe, filho ou filha, existe algo na sua história que te leva para isso, alguma ferida que não foi curada. E por que é tão ruim ser pai ou mãe do parceiro ou da parceira? Só porque é exaustivo? Não, não é só por isso. Quando você assume o lugar de mãe, por exemplo, está se relacionando com o marido que está no lugar de filho. As suas ações, suas atitudes vão fazer com que ele se lembre da mãe, das broncas que recebia, da forma como ela orientava, dizia o que era para ele fazer, sabe? Sabe aquela frase, você parece minha mãe ou tá parecendo meu pai? É isso. Enquanto ele lembra da mãe, você olha para ele e não tem mais energia, pois se sente sozinha nesta relação. E também acaba perdendo a admiração, pois não se veem como homem e mulher. Com isso tudo, o desejo sexual vai desaparecendo, vocês podem estar muito próximos, mas como casal estão muito distantes. Gente, dá para ter desejo pelo filho? Dá para ter desejo pela mãe? Ou pelo pai, ou pela filha? Não dá, né? Então, gente, é preciso entender que é natural em alguns momentos ocuparmos esses papéis, executar a função desses papéis, que é o cuidador ou se permitir ser cuidado. Tem momentos que isso é natural e até necessário, mas não podemos assumir este lugar, ficarmos neste papel. Isso está errado, não é saudável para o seu relacionamento. E, novamente, não adianta colocar a culpa no outro, é uma relação complementar. Tem casais que chegam desta forma na terapia e quando um deles reclama de ter que fazer tudo, o outro diz que não faz porque a pessoa não deixa, porque a pessoa prefere organizar do jeito dela. A pessoa é controladora, não dá autonomia para o outro. E a outra pessoa também não faz nada para mudar, complementa isso porque está cômodo ficar neste lugar. Então existe um complementar aí. A responsabilidade está dos dois lados. É preciso olhar para si. Se você se percebe fora do seu lugar nesse relacionamento, olhe para si. Será que existe alguma ferida aí? Por isso eu estou sempre repetindo a importância do autoconhecimento para o desenvolvimento da relação saudável. Num processo de psicoterapia de casal, a gente consegue trabalhar a mudança dos dois lados. Mas às vezes acontece da gente perceber isso também na terapia individual. Eu já atendi vários casos de pessoas que estão fora do seu lugar na relação. E quando tem consciência disso, passa a mudar o seu comportamento. Ou seja, deixa de complementar e com isso o outro acaba mudando também.
Só que quando só um está no processo de psicoterapia e a outra parte tem feridas profundas e precisa deste complementar, vai ser muito difícil aceitar a mudança do parceiro ou da parceira. Eu já vi casos de separação pela pessoa não dar conta, ela precisa daquele complementar. Por isso, quando percebem isso, conversem a respeito. Quando trazem para a consciência, fica muito mais fácil a mudança. Mas se percebem que é difícil, eu indico a terapia de casal, assim vocês vão trabalhar juntos todo este processo de mudança. Fiquem atentos, cuidem do relacionamento. Não entendam que o afastamento, a falta de interesse, de conexão, de tesão é algo normal, principalmente depois de anos de convivência. Não normalizem aquilo que te faz sofrer, que traz prejuízo para você e para o seu relacionamento. Gente, hoje eu fico por aqui. Espero que este episódio tenha feito sentido para vocês. Compartilhe com outras pessoas que também buscam melhorar o relacionamento. Se você ainda não estiver seguindo o Espelho do Casal, comece agora. Classifique com as estrelinhas para ajudar este podcast. Você pode me acompanhar também no Instagram, @odaispsi. Vou deixar na descrição. Lá você fala direto comigo, trazendo suas dúvidas, sugestões. Também tem minha agenda para atendimentos. E um grande beijo a todos e até o próximo.